alegria em receber hoje no nosso Record em Revista ela que é artista plástica, escritora, contadora de histórias. Tem muitos outros projetos que ela toca aí já há algum tempo. E também é mãe da Justine, que eu acho que é o melhor papel no momento da vida dela e que presta uma grande homenagem, que fala alto ao meu coração, de toda a nossa família. Eu tenho certeza que vai surpreender vocês aí de casa, que é o seu novo livro infantil, Patrícia na TV, em homenagem à nossa tenor Patrícia. E eu falo com ela, Karina Gera. Bom dia, Karina. Bom dia, Camila. Obrigada pelo apoio, porque você ajudou, né, nesse projeto importante, né, no momento que eu já tinha começado a escrever o livro, quando sua avó estava ainda bem, só que faltavam algumas coisas ainda que eu não tinha pego, e você, né, me ajudou na conclusão do projeto. Depois que ela adoeceu, né, infelizmente depois ela nos deixou, né. Gente, a Karina vinha com esse projeto já há algum tempo, aí começou a pandemia, dificultou, a Paty teve o AVC. E aí, assim, eu tive o prazer de poder ajudá-la, junto com a minha mãe, a Bel, que sempre presente na vida da Patrícia também, tinha muitas informações, sabia de muita coisa da intimidade dela. Mas eu queria que você começasse falando de onde surgiu essa sua ideia de começar a escrever para crianças. Bom, eu escrevo já desde muito pequena, eu gosto muito de escrever. Eu comecei a escrever na faculdade, para uma coluna que tinha na faculdade, e era mais ou menos era uma coluna que chamava Garota Complicada, e eu escrevia para os alunos, só que era tudo em poesia, era como se fosse uma crítica social, alguma coisa que estivesse acontecendo no momento, né, para a gente abrir os olhos, era sempre alguma coisa nesse sentido. Aí, para criança mesmo, eu comecei a fazer agora na pandemia. Porque eu fiquei em casa, trabalhando de casa, e eu tenho um sobrinho que é pequeno, e eu vi a dificuldade dos pais, né, de ficar com uma criança em casa e não ter muito o que fazer, não podia ir para a escola. E aí eu comecei a fazer algumas histórias para o meu canal. E aí eu já tinha esse livro, que foi o primeiro, né, que são As Batatas do Seu Saboroso, já começado a escrever, mas eu não tinha concluído até então. E aí na pandemia eu deslanchei e finalizei esse projeto. Aí, em seguida, ela vem com uma segunda história, um segundo livro, de um momento muito importante, falando do meio ambiente, da natureza, dos animais. E aí, qual foi o segundo livro? O segundo livro se chama Xerife dos Animais, que também é uma homenagem a uma outra francana, que se chama Maria Aparecida Tasso. Ela foi a primeira delegada dos animais. Inclusive, ela conseguiu muitas leis de proteção dos animais na cidade de Franca. Então, ela está lá no arquivo histórico, tem a história dela toda lá, tem os recortes de jornal. Então, eu fiz as pesquisas. Eu tive a oportunidade de entrevistar ela em vida, que ela infelizmente faleceu no ano passado. Olha só! Mas eu fiz a entrevista com ela e tudo, e também quem me ajudou foi um sobrinho dela também, que tinha muita afinidade com ela, então a história ficou bem, bem bacana. E aí, além de escrever, é a própria Karina que ilustra os livros, é tudo muito lindo, muito lúdico, colorido. Prende não só a atenção das crianças, mas dos adultos também, eu garanto. E aí veio o terceiro, Patrícia na TV. Exatamente. A Patrícia, assim, eu tive vários momentos na minha vida que eu participei da vida atuante dela como colunista social, trabalhei no jornal, trabalhei em rádio, convivi com a Patrícia. Trabalhei também no setor coureiro calçadista, onde a Patrícia foi embaixadora, foi madrinha, né, da Francal, entre muitas outras coisas. Convivi com ela. E depois também, quando fui secretária de Cultura, tive a oportunidade de fazer um projeto bacana sobre a história do rádio em Franca, que ela participou e falou da vida dela para muitas crianças, né, do ensino municipal. E aí eu fiquei muito admirada
com a garra dela, com a história. E eu me apaixonei pela Patrícia. Já era apaixonada pelo carisma dela, pela simplicidade, mas a história de luta, de vida dela, me tocou tão profundamente que ela estava no meu rol de pessoas que seriam escritas, que eu tenho várias outras pessoas que eu quero escrever na cidade de Franca. Ela era para ter sido uma das primeiras, mas aí foram surgindo algumas coisas que foram acontecendo. E aí acabou que agora ela é a terceira homenageada aqui. A história dela vai ficar sendo eternizada também para as próximas gerações. Que é muito lindo, a Karina me presenteou com a primeira impressão, eu fiquei muito emocionada, muito feliz e foi justamente isso que ela falou. Ela mandou um cartão falando que gostaria que a história da Patrícia, dessa mulher forte, que uma mulher que abriu portas para todas nós, né, no interior, quando era tudo muito mais difícil, a Patrícia começou, deu a cara a tapa, vamos dizer assim, num sentido, né, numa linguagem bem coloquial. E ela queria, através desse livro, eternizar, fazer com que as novas gerações conhecessem a Patrícia. E isso me emocionou muito, Karina, porque a Patrícia sempre falava que um dos medos da vida dela era ser esquecida. Então, você, através do Patrícia na TV, com certeza está realizando um pouco o sonho dela de permanecer em evidência, das pessoas conhecê-la, das crianças conhecê-la, e isso me deixa muito feliz e muito grata. E aí eu quero saber uma coisa. A gente, para lançar um livro, precisa de patrocínio? A cultura do nosso país, ela precisa de estar em evidência, porque nós não vivemos sem cultura, né? Tudo que a gente vai fazer tem arte, tem cultura no meio. Então, se você vai conhecer uma história de uma cidade, é a cultura local, Sim. Né? E a Patrícia, ela hoje é um patrimônio da cidade de Franca, porque ela, graças, como a própria Camila disse, ela abriu porta para muitas outras mulheres, inclusive para outros homens também, porque ela abriu um mercado de trabalho. Ela criou uma profissão que não existia, né? Quando ela começou a trabalhar, não eram aceitas mulheres nessa área, e ela foi pioneira. Então, a história dela merece ser contada, recontada, e um livro, mesmo que ele não esteja nas nossas mãos, a história fica na nossa cabeça. Com certeza. Né? Então, quantas pessoas que não leem apenas um livro? Passa na mão de muita gente. E as crianças, quando leem, elas recontam essa história, os pais recontam, mesmo sem ter o livro em mãos. Né? Fica fixado. Então, apoiar um livro, né? Apoiar alguma atividade cultural, é fazer com que o nome desse patrocinador também vá ser levado para frente, né? Para outras gerações. Karina, quem quiser pode entrar em contato com você nesse número que está passando aqui, ou mandar um e-mail também. E você tem o plano de lançar esse livro na semana do aniversário da Patrícia, que seria os 91 anos dela no dia 6 de janeiro. Planos de uma live no dia 6 e do lançamento no dia 8 de janeiro, sábado? Exatamente. Eu gostaria de fazer o que era para ter sido feito, que era para ter sido lançado no aniversário de 90 anos dela. Mas como ela não podia receber a homenagem e a gente acreditava na sua recuperação, eu resolvi aguardar. Mas agora, de onde ela estiver, eu quero que ela receba essa homenagem, eu quero que quem esteja aí nos assistindo, né, que conheceu a Patrícia, que tem um certo, né, conhecimento de tudo que ela fez por Franca, que se tiver interesse de patrocinar esse livro, nós vamos fazer 1000 cópias desse livro, 200 vão para o Hospital do Câncer da ala infantil, nós vamos distribuir também na APAI, vamos distribuir em algumas entidades que a Camila já citou aqui, né? Mercério Dona Nina, entre outras. Exatamente. E nós vamos fazer o lançamento. Esse livro ele vai ser vendido para a população a um preço bem baixo mesmo, que é realmente para ter um retorno do investimento do autor, né, com os desenhos, com o tempo, né, que foi feito. E como eu disse para a Camila, né, a minha profissão não é ser escritora de livro infantil, né? Então eu não vendo isso, não é para ter remuneração, não é para,
mas para a gente poder continuar escrevendo, né? Ter aí um fomento para continuar escrevendo a história de tantos francanos importantes aí, né? Com certeza. E eu tenho certeza que vem muitos outros por aí. Se Deus quiser, o nosso Patrícia na TV vai ter um patrocinador aí que estiver nos assistindo. Se você não pode patrocinar, mas conhece alguém, fala, conta, conversa. Conta que um livro tá lindo, gente, apaixonante. Eu já li, fiquei encantada e eu tenho certeza que vocês vão também ficar. Entre em contato nesse número que está passando aqui e a gente volta também para dar maiores informações, mas guardem a data, 6 de janeiro, aniversário da Patrícia. Vai ter uma super live que a gente vai divulgar também nas nossas mídias sociais. E no dia 8, se Deus quiser, um lançamento em homenagem à nossa eterna amada. E eu agradeço muito a você, Karina, por levar cultura, por levar arte, por levar histórias importantes de pessoas importantes que fazem parte da nossa Franca, fazem parte da nossa história e principalmente por essa homenagem à nossa amada Patrícia. Obrigada. Eu vou ler só aqui a sinopse do livro para vocês verem quem foi Patrícia, para quem ainda não conhece. Era uma vez uma mulher que estava além do seu tempo, que enfrentou preconceito e machismo e se tornou a mais conhecida comunicadora de uma região. Ela nunca desistia diante das dificuldades, pois gostava de desafios e sabia o que queria: ser colunista social, radialista e apresentadora de televisão. Luzes, câmera, ação. Lá vem a Patrícia na TV. Essa é nossa eterna Patrícia na TV, eternizada por Karina Gera. Obrigada. Obrigada a você.